Documentários com temas de conservação marinha. Então, gente, começando a falar o que é cinema, né? O cinema, ele nada mais é que uma obra, né? A gente tem três elementos principais aqui, que é uma obra. É claro que aqui é uma brincadeira, tá, gente? Mas aí a gente tem a Lagoa Azul aí mostrando que é a obra, né? A gente tem o produtor daquela obra, né? Quem criou aquela obra, né? Que é o Medina, e que está representado pelo Medina. E aqui temos quem assiste a obra, né? O telespectador, então a pessoa que vai assistir essa obra, né? Então, o cinema, então tudo que a gente vai discutir aqui tem muito a ver com quem está criando, com o que está sendo criado, né? E para quem aquilo é criado, né? E o documentário, ele é cinema, ele é uma obra audiovisual, né? E ele é uma obra cinematográfica. A gente não pode esquecer disso, principalmente para a gente que é cientista, que é biólogo, porque a gente acaba entrando em uma área que às vezes tem muita subjetividade, né? Principalmente uma parte mais poética, que é muito diferente daquela rigidez que a gente segue, principalmente para quem é da carreira acadêmica. Já o documentário, né? O documentário ele é uma obra que muita gente, quando a gente vai falar de documentário, remete, né, ao conceito de verdade, né? Eu gosto de conversar isso com vocês, principalmente para quem é biólogo, né? Porque eu vou até citar um exemplo de um dos meus estagiários, quando eu conversei com ele, eu mostrei uma palestra sobre ética, que era um documentarista de natureza, né, muito famoso, e ele estava falando que quando ele mostrou o filme, um dos primeiros filmes que ele fez, ele mostrou para a esposa dele, e era um urso se alimentando, e ficou muito bonita a imagem, e o som estava muito bom. Aí ela perguntou para ele, como que você fez para gravar o som, já que você não estava tão perto, né, do urso, porque ficou muito bom. E ele falou para ela, na verdade, a gente tem um técnico de som muito bom. Então ele criou o som e a gente colocou na imagem. E ela falou, então você está enganando as pessoas, né? Então ele estava enganando as pessoas, né? Então o cinema ele engana também. Quando a gente essa foto, por exemplo, que está aí, de uma obra que é considerada o primeiro documentário, né, já feito, que é o Nanuq. O pessoal chama de Nanuq o esquimó, apesar que nessa região não tem esquimó, né, lá são os inuits. Então tem um erro aí o que eu aprendi esses dias, tá? Que não é a região que tem os esquimós, eles são chamados de inuits. E essa obra, ela permeia, assim, sobre essa obra, várias polêmicas, porque, por exemplo, o iglu, eles construíram o iglu, não é o iglu real que ele morava, as ferramentas utilizadas na caça, né, essa obra conta a história de uma família, né, de inuits, e o Nanuq, que não se chama Nanuq, né, colocou esse nome para ficar mais fácil, né, o nome dele é outro, e o diretor, que é o Robert Flechter, né, ele era um geógrafo que foi contratado para fazer um trabalho numa estrada de ferro, se eu não me engano, eram obras, e ele teve contato com esse esquimó, com esse inuit, desculpa, começou a gravar e até perdeu parte dessas filmagens, né? Depois, porque na época os rolos de filme eles queimavam muito fácil, então ele perdeu no incêndio, depois ele refilmou e ele criou, né, uma história ali, mas ele dirigia essa história, assim como todo diretor, né, acaba dirigindo o seu documentário. O John Grierson foi um dos pioneiros em cunhar o nome documentário. Então, foi ele que pegou a obra do Robert Flesch, por exemplo, e começou a chamar aquilo de documentário. E sempre existiu muita discussão sobre se o documentário tem que ser verdade, tem que ser real ou não, né? Então, o telespectador ele vai esperar algo real. O autor, você vai esperar passar algo real também, e a realidade ela espera ser tratada como tal. Mas acaba que aquilo ali é uma visão do autor, né? Então eu quero começar até a discutir com vocês, eu vou usar um exemplo
prático do Z13, que é o documentário que eu fiz em grupo, né, com os alunos da Academia de Cinema, porque o Z13 ele não tem uma cara de alguém ali. E isso atrapalhou muito, porque o documentário ele acaba tendo um pouquinho a cara de quem está fazendo o documentário, tá? O documentário, de acordo com o John Grierson, era um tratamento criativo da realidade. Então, aqui ele já estava levando esse conceito de documentário, que o documentário tem que ser real, já mostrando que não é uma visão da realidade, né, de alguém, né? E o documentário tem que ser real sempre. Então, eu vou discutir com vocês aqui se precisa ser real ou não, né? Que agora tem, por exemplo, o Mockumentary, né? Ou Mockumentary, que é um documentário de mentira, por exemplo, né? Tem um muito interessante, eu vou procurar depois o link, passo para vocês, que eles fizeram um documentário como se tivesse tido neve em Recife. O documentário parece real, ele te convence ali que é real, né? E não é real. Foi uma história inventada, mas não deixa de ser um documentário, tá? Então aqui eu quero atentar vocês, né, começar essa discussão que o documentário ele é uma realidade, é uma visão do diretor, né? Então é uma realidade sua, ela não é realidade, aquilo não é real para todo mundo, né? E essa questão ética vai permear o seu trabalho o tempo todo, né? Então a primeira questão ética que vocês barra produzir um documentário é passar ali uma realidade ou não, porque você vai dirigir algumas coisas, e até quando aquilo é ético e até quando aquilo impacta, né, o seu telespectador, a vida dele, né, e também tem um texto muito legal do João Moreira Salles, que é um documentarista brasileiro, muito famoso, que ele discute também essa questão dos entrevistados, né? O seu documentário também ele vai mudar a vida dos entrevistados, né? A vida daquele entrevistado, ela continua depois. Então, as pessoas vão assistir o documentário e qual que vai ser o efeito na vida daquela pessoa, né? Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente que produz, né? E utiliza de outras pessoas, né? De dar voz às outras pessoas para mostrar ali a nossa visão. Vamos assistir um trechinho do Nanook do Norte, que se chama o filme. Então aí fala o objetivo do filme, né? O que é o filme, falando que está mostrando, né? Vai mostrar a vida do Nanook, a sua família e as pessoas que interagem com ele, e aí está mostrando onde, né? Aí está mostrando está falando que a área de caça, né? É quase do tamanho da Inglaterra. Fica no Canadá, tá? A Baía de Hudson. É onde muita gente vai para filmar urso polar. Aí é Nanook, né? O Nanook foi um nome escolhido, né, pelo diretor. Não é o nome real, o nome dele é alguma coisa aí, Copolos, alguma coisa assim. Não me lembro agora, devia ter anotado, mas... Eu tenho até um videozinho no YouTube que eu falo um pouco sobre essa obra. Depois vou passar o link para vocês. Então existe muita polêmica. Parece que o Nanook morreu depois desse filme. Ele acabou morrendo de fome, né?
E existe muita discussão porque foi tudo criado, né? Todas as cenas, né? O diretor criou, então pede para ele chegar desse jeito, para ele utilizar, por exemplo, quando ele está caçando, ele utiliza quando ele está caçando, ele utiliza os artefatos mais antigos, porque nessa época ele já usava arma, por exemplo, mas para o filme ele utilizou artefatos que ele nem usava mais, né? Então foi produzido, né? É só para vocês terem uma ideia. Vocês acham facilmente no YouTube, se tiverem curiosidade para assistir depois. E eu vou passar também o link, né, dos vídeos. Quando a gente fala de documentário, existiram muitos documentários na história. Lógico que eu estou simplificando muito, então quem estudou cinema e quiser se manifestar e falar mais e participar, podem ficar à vontade, tá? Mas os documentários eles são feitos, né, pelos autores, mas muitas vezes eles eram encomendados, por exemplo, na época da guerra, né, que os diretores faziam filmes, por exemplo, na época do nazismo, né, mas também teve nos Estados Unidos, mas então era o governo que pedia para fazer aquele documentário, então era um documentário que era tendencioso, né? Todo documentário é tendencioso, mas era um documentário encomendado, né? Aqui, quando eu estou falando de documentário, assim, eu estou falando de documentário de autor, aquela obra autoral, né? Que o autor, que a pessoa, né, teve a ideia e a sua liberdade criativa ali. Então, tem várias vertentes, assim, do que é documentário, né? E cada vez mais se discute o que é e o que não é, né? E a gente então vai falar aqui, estou falando para vocês os principais elementos que é bom a gente ter em mente, né? E vou mostrar para vocês os principais modos de documentário também. O documentário de autor, né, que a gente chama, ele sempre vai defender uma tese, né? Então ele vai dar voz ao autor, né? O produtor daquele documentário, ou você vai dar voz a alguém através da sua produção. E quando você vai defender, então, né, se você vai defender uma tese, né, um ponto de vista ali, o que você utiliza? Principalmente nesses documentários, agora já entrando no nosso objetivo aqui. Vou produzir um documentário sobre conservação marinha, né? Então eu quero, na maioria das vezes, a gente vai mostrar um problema, né? O que eu vou usar, né? O que geralmente os documentários nessa área eles utilizam? Então, você pode utilizar uma imagem de arquivo, geralmente ali uma notícia de jornal, né? Muitos documentários utilizam as pesquisas, os dados das pesquisas e também entrevistas com os pesquisadores, né? E hoje em dia tem essa questão também de você utilizar, né, a ficção, né? Não hoje em dia, isso já sempre foi utilizado, mas quando lá atrás, quando o documentário surgiu, tinha essa restrição, né, que era ficção, que era documentário. Hoje em dia já tem muita obra que é híbrida, né? E é uma forma de fazer documentário também, de ter partes também da ficção, então não tem essa limitação, né, que a obra precisa ser só com imagens ali feitas, né, de registro ali das atividades, por exemplo, diárias dos pescadores, tá? Então, os documentários, eles geralmente utilizam esses elementos, né, para mostrar que a sua tese está certa. Então, eu mostro ali a minha imagem de arquivo de jornal, ou o arquivo que tem mostrando, porque eu quero mostrar aquilo é real, aquilo que aconteceu, né?